Programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, o pessoal que me escuta no YouTube também, Namastê a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia, falando de espiritualidade, de coisas interessantes. Às vezes, é engraçado como eu acredito que existem coisas que são mais que coincidências, né? Existem algumas coisas que realmente são para ser, né? Eu tive uma prova disso hoje, né? Uma coisa que eu considero assim quase mística, né? São os meus mestres reptilianos que me mostraram, entendeu? As deusas reptilianas ferocíssimas que fazem casacos com o couro das suas rivais. Eu descobri um negócio muito louco. Eu tava... Bom, evidentemente eu não gosto do David Icke, né? O David Icke, que é um cara em inglês que fala muito mal de reptiliano e não gosta de reptiliano e demoniza, né? E tudo que é ruim é reptiliano para ele. E na linha dele, vários outros se seguiram. Então, assim, por exemplo, o Alex Collier e o David Icke são os dois reis aí dessa campanha anti-reptiliana. E o David Icke, eu sempre falei para as pessoas, quando ele falou que a Lua era um extraterrestre artificial, aquela história da Arizona Wilder, que era uma suma sacerdotisa, que a rainha da Inglaterra e outros seres satânicos reptilianos usavam como usava a mediunidade dela para acessar uma dimensão demoníaca, e aí a rainha da Inglaterra comia criancinhas, e depois que a rainha da Inglaterra, cheia de sangue de criancinha, olhava para ela e falava assim: olha, não conta o que você está vendo, senão você vai se dar muito mal. E ela ainda liga para o David Icke, conta e sobrevive, né? Eu acho que é quase uma comédia para mim, entendeu? Assim, é tão absurdo que chega a ser quase cômico, né? Porque se ela era uma criatura tão feroz, ela não ia deixar a tal da Arizona Wilder contar pro David Icke, né? Que a rainha da Inglaterra comia criancinha. Que aliás é uma ofensa. A rainha da Inglaterra é uma mulher tão digna comparada aos nossos políticos aqui, entendeu? É uma mulher tão preparada, tão educada, exerce bem sua função. A monarquia parlamentar funciona melhor do que o presidencialismo, na minha opinião. O primeiro-ministro, quando ele é incompetente, o primeiro-ministro que manda, mas quando o primeiro-ministro é incompetente, a rainha veta, a rainha manda embora, né? Então é possível, você não precisa passar por um processo de impeachment, simplesmente, como no caso do Tony Blair ou qualquer outro, a Thatcher começou a pisar na bola demais, a população enfureceu, a rainha vai lá e, entendeu? Praticamente é o único direito dela importante, né? O direito de veto, o direito moderador. O que eu acho uma coisa maravilhosa. Se a gente fosse uma monarquia no Brasil, provavelmente a primeira-ministra Dilma já teria caído por conta dos protestos, né? Seria assim. Mas não importa, cada país com seu sistema. Mas aí o David Icke também tem aquele famoso Credo Mutua, que é aquele... acho que a maioria das pessoas já assistiu Credo Mutua, Credo, Credo de Cruz, Credo, Mutwa, M-U-T-W-A. Esse Credo Mutua é um sangoma. O que é um sangoma? Sangoma é um pai de santo sul-africano, né? Esse Credo Mutua é um sujeito que seria o equivalente a pai de santo, a Babalaô, mas os Zulus eles não chamam de Babalaô, essa palavra é Yorubá, Babalao, né? Babalao é uma palavra iorubana. Então a palavra sangoma é uma palavra sul-africana para, vamos dizer, médico espiritual, né, líder espiritual, alguma coisa assim. E aí ele falava para o David Icke, né, que existia uma raça chamada Chitauri, 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 Chitauri,
Chitauri, Chitauri, Chitauri, ele pronuncia assim, e que esses Chitauri seriam reptilianos, e que esses reptilianos, segundo o David... Eu assisti a entrevista toda, ela é bem longa, ela dura umas 4 horas. O Chitauri seriam reptilianos que aportaram nas terras Zulus em um passado distante. Isso faria parte do folclore Zulu. E os Chitauris fizeram da humanidade, dos Zulus, no caso, escravos. E que pelas lendas Zulus, por exemplo, né, não havia, por exemplo, no início da humanidade, diferenciação de sexo. Que são os reptilianos, os Chitauris, que teriam feito isso para causar uma desavença entre os humanos, dividir os humanos, entre outras coisas. Da mesma forma, para criar mais desavença entre os humanos, eles teriam tirado dos humanos a habilidade telepática e introduzido a linguagem, porque a linguagem é a fonte da mentira. O que faz bastante sentido, né? Porque se você é telepata, não é impossível mentir. Mas quando você fala o que você quiser, né? Então isso seria mais uma das maldades reptilianas, que os reptilianos queriam ouro, e a África do Sul é rica em ouro. Então, numa época muito distante do passado, assim, muitos milhares de anos, teriam pego os que seriam né, Zulus, antes desse tal, da tribo ter esse nome, que teriam um homem primitivo, muito mais antigo, teria sido escravizado pelos Chitauris, né? Depois o Credo Mútuo fala também que ele foi abordado numa nave, que ele foi obrigado a ter um sexo com uma mulher de aparência reptiliana, que ele teria comido um pedaço de carne de Grey, né? Que seria um segredo dos Sangomas, que os Sangomas acreditavam que a carne do Grey, do extraterrestre Grey, seria capaz de trazer uma força espiritual diferenciada, e que tinha um gosto metálico a carne do Grey, que ele teria passado muito mal, e que ele falou que foi a experiência mais terrível da vida dele. Tudo bem, né? E aí eu falei, legal, Chitauri, né? Então eu pensei assim, poxa, se realmente existe esse povo Chitauri, reptiliano, no folclore Zulu, aí vai ser como os Anunnakis, né? Que as pessoas falam que os Anunnakis eram reptilianos e portaram na Suméria. Então, no folclore sumério, na mitologia, não no folclore, desculpa, na mitologia suméria, seriam os Anunnakis que eu li no livro do Zintin tinha aparência humana, não lembro que tinha aparência reptiliana, mas já disseram agora que é reptiliano. Então batia com a história dos Chitauris. E calhou que eu sou professor de inglês, né? E eu conheço pessoas da África do Sul. Então eu entrei em contato e falei assim, olha, por favor, eu preciso muito que vocês me ajudem a pesquisar aí nas bibliotecas de Johannesburg, Pretoria, se tem alguma referência ao folclore Zulu Chitauri, né? Qual é os deuses, né? Os deuses lagartos Chitauri, né? E aí a pessoa me respondeu assim, olha, eu nunca ouvi falar, né? Como as tribos têm muitas histórias, né? Assim, de repente, né? Não está registrado, mas não faz parte do que constava. Aí eu mesmo fui pesquisar no folclore Zulu, nada. Tinha uma referência a lagarto, que era uma iguana sagrada, que dizem que no folclore Zulu existia uma tal de uma iguana sagrada, que ela era mensageira de Deus, que Deus chamava de iguana, então que os Zulus achavam que às vezes ver uma iguana na casa tal era anúncio da morte, porque o iguana vinha com mensagem de Deus, né? Essa mensagem de Deus poderia assim que vai vir buscar alguém, né? E que teria uma corrida entre uma lagartixa e uma iguana, e quem ganhou foi a iguana, foi o camaleão, desculpa, não a iguana, o camaleão era uma lagartixa, um camaleão, e o camaleão ganhou, então ele se tornou o emissário de Deus.
Então, quando Deus quer falar com os homens, ele mandava esse camaleão para baixo, para o mundo. Tinha uma história desse tipo, mas não tinha menção nenhuma de homens lagartos, titaúres, que escravizavam a humanidade, né? E eu, como eu não confio no David Icke, não gosto dele, acho que ele é, entendeu? Acho assim que ele descobriu uma verve de sensacionalismo em cima dos reptilianos, né? Não tenho nenhuma dúvida de que tudo que ele faz é muito bem feito, e quando a gente está na Europa, né? Eu morei muitos anos na Europa, a gente tem estrutura para fazer as coisas, né? Então ele tem grana para ir para a África do Sul, para montar um documentário, para filmar a cidade, filmar a tribo, filmar o chefe Sangoma, a casa dele. Então tudo que você fala assim, nossa, as pessoas misturam impressionante com verdadeiro, né? Então, por exemplo, como é muito bonita a apresentação do David Icke, sempre é muito bonita, né? As pessoas falam assim, não, mas você não vê que ele está provando? Ah, não, ele não está provando, ele está mostrando. Ele tem um cacife, uma bufunfa, um cacau imenso para formar fazer um documentário na África do Sul com uma emissora por trás dele que banca, né? Aí depois eu fiquei assim, mas esse Chitauri... E aí eu continuei procurando Chitauri, descobri que depois a Marvel Comics fez uma animação lá, um seriado em cima dos Chitauris. Fizeram até um seriado, ficou tão famoso a história do Chitauri que eles começaram a fazer um programa, fizeram um desenho em cima, né? E aí um senhor que é amigo meu sonhou, entendeu? Com a constelação de Touro, falou que se eu tinha alguma... Um amigo meu que falou assim, se existia uma raça de ET em Touro, porque ele tinha sonhado com a constelação de Touro, né? Aquela coisa que eu falo, né, dos sinais e tal, de que às vezes os testes mostram sinais, mostram uma constelação, mostram uma espécie, uma raça e tal. E aí apareceu essa constelação de Touro, e eu fui procurar, bom, o que tem em Touro? Em Touro tem as Pleiades, né? As Pleiades estão na região de Touro, o Astacheran lá. Eu falei assim, bom, ali tem a constelação de Touro, né? Mas não era isso, né? Eu falei assim, você sonhou com os pleiadianos? Falou assim, não, é um ser que se identificou como um ser taurino, que é da constelação de Touro, né? Não cara de Touro, um ser da região de Touro. Assim, desconheço, nunca ouvi falar. Procurei na ufologia internacional, né? Sempre tem aquelas referências, Arcturus, Pleiades, Orion, se fala muito disso, né? Alfa, Beta Centauro, Zeta Reticuli, mas não apareceu nenhum ET taurino, né? Tá. Mas eu fui mexendo na constelação de Touro, mexendo na constelação de Touro, e aí olha o que eu descubro. Vamos ver se vocês conseguem ver. Peraí, vamos ver se aparece aqui, diminuindo a luminosidade. Eu vou ver se eu consigo diminuir a luminosidade do iPad e mostrar para vocês o que está escrito aqui. Chitauri. Chitauri é uma estrela na constelação de Touro. Chitauri é o X de Touro. Porque assim, quando você tem... quem tem um pouco de astronomia, os astrônomos usam alfa, beta, gama, delta, epsilon, chi, né? Teta, usa as letras gregas como ordem alfabética, entendeu? Para você produzir a constelação. Então a constelação tem 10 estrelas, então fica assim, alfa, beta, gama, delta, epsilon, teta, nama, kappa, phi. São os nomes gregos, eles usam a nomenclatura do alfabeto grego. Então é a alfa do centauro, é a beta do centauro, é a gama, por ordem de grandeza. Então a Chitauri é uma pequena estrela da constelação de Touro. Quer dizer, coincidência estranha, né?
Então eu falei assim, poxa gente, Chitauri, vou ler aqui para vocês o que, que é Chitauri. Chitauri, ou X-Tauri, X-Tauri mesmo, como se fosse o fim, é um sistema binário na constelação do Touro. Aparece como uma estrela, mas na verdade são duas tão próximas que parece uma, mas elas estão muito juntas. Com aproximadamente 268 anos de luz da Terra. São binárias espectroscópicas, ou seja, que os componentes individuais não são distinguíveis por telescópio. Ou seja, nem com o telescópio você vê duas estrelas. Você sabe pelo movimento que ela é binária. Entendeu? Porque são duas anãs, são duas estrelas do tamanho, da Terra, duas estrelas minúsculas. Entendeu? Duas estrelas insignificantemente pequenas, que giram uma em torno da outra, mas com muita luz. O componente principal, a Chitauri A, é um anão azul, tipo B, da principal sequência, com uma magnitude aparente de mais 538. A Chitauri B tem uma magnitude de 7.6, amarelo, tipo G, na grande sequência anã, localizada a 19 arcsegundos da primeira. Quer dizer, são microestrelas, deve ser do tamanho de umas luas, mas com um brilho muito intenso, um azul e um amarelo. Isso é Chitauri. Constelação de Touro, aí tem a sensação, declínio, magnitude, distância, depois tem outros dados aqui astronômicos, né? Não tem muito, sabe muito dessa estrela, porque ela é muito pequenininha, dessas duas estrelinhas, que são muito pequenininhas e muito insignificantes, provavelmente não se supõe que devam ter um sistema solar muito significativo também, porque são muito pequenas e anãs, né? Então devem estar com pouco combustível, né? E uma anã azul e uma anã amarela. Isso é Chitauri. Então, por exemplo, não achei no folclore Zulu, mas achei na astronomia, quer dizer, é um nome exótico, né? Chitauri, né? Nunca achei. Aí eu fico me perguntando assim, será que o Ike não catou num dicionário de astronomia isso daí? Entendeu? Porque esse nome é um nome exótico, né? Um nome cósmico, são Chitauris, né? Entendeu? Mas assim, não é realmente uma palavra Zulu, é uma palavra, no caso, grega, né? É uma nomenclatura greco-latina, né? Usada na astronomia. Se você perguntar para um astrônomo o que é, por exemplo, a gente usa Alpha Centauri, a constelação é Centauro. Então é Alpha Centauri, Beta Centauri, Peixes, né? Pisces, né? Então fala assim, Alpha Pisces, Beta Pisces, Alpha, Beta Pisces, Gama Pisces, eu sou pisciano. Depois Tauri, né, de touro, Alpha Tauri, Beta Tauri, Gama Tauri, etc. Tá? Isso levanta mais ainda suspeita para mim com o David Icke, que é desafeto, vocês podem dizer que é intriga da oposição, mas eu acho muito esquisito. Tá bom, pessoal? Meditem sobre o assunto. Quem ama, adora o David Icke, endeusa o David Icke, pensa assim, ele tem muita grana, tem muitos assistentes, e entrevistar alguém na África não é difícil, entendeu? Você lá com, sei lá, com 10 mil reais, você faz a pessoa falar o que você quiser. Entendeu? Porque tem muita gente pobre lá. Tá? Então eu particularmente não acredito nele, não acredito em nada que ele fez, acho furado. Acho que, entendeu? É diferente, por exemplo, quando se fala de reptiliano, a questão do Zecharia Sitchin e outros que fizeram pesquisas válidas e tal, mas eu acho que o Icke para mim é puro sensacionalismo. Entendeu? E essa é a minha opinião, tá? Pessoal, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, obrigado. E espero comentários de vocês, caso vocês concordem ou discordem. Acho que muita gente vai discordar disso que eu estou dizendo hoje. Ok? Muito obrigado, boa noite.